Mateus, ou São Mateus, capítulo de número 26. Amém? Deixa aberta, nós vamos ler, se assim permitir Deus, todo esse contexto, todos esses 3 últimos capítulos e versículos, bastante extenso, eu acho que tem mais de 100 versículos. Nós vamos já pregando, contextualizando e falando um pouco sobre a ceia do Senhor. Essa foi a última ceia de Jesus com os seus discípulos até a sua ascensão nos céus, ou melhor dizendo, a última ceia, e depois ele deixou algo determinado para que depois, fizéssemos uso constante desse dia como um dia de hoje. É um dia fatídico, um dia onde nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, que Ele tenha piedade de nós, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele sustente as nossas vidas e que Ele alivie as nossas dores. Amém? Todos acharam o capítulo 26? Versículo de número 6. A Bíblia vai relatar passo a passo da trajetória de Jesus até trazer em evidência a ceia do Senhor. Algo para nossas vidas que é como se fosse uma combustão, ou melhor dizendo, uma vitamina, uma sustentação para que nós continuássemos a ficar na presença de Deus. É uma das passagens mais contundentes da Bíblia Sagrada, é acerca da última ceia do Senhor, onde ele deixa como exemplo para que o apóstolo Paulo, na sua carta que ele escreve, a primeira carta, saber aos Coríntios, como fazerem práticas e fazerem uso da ceia do Senhor, pela sua grande e infinita misericórdia. A ceia do Senhor, como eu disse, é algo para que nós venhamos cada vez mais nos firmar, nos alegrar e permanecermos na presença do Senhor. Assim como o batismo é algo bastante importante na vida de um adorador, de uma adoradora, porque a descida nas águas vai relatar ali o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim também como na ceia do Senhor, trazendo Cristo com mais evidência, como Filho de Deus nessa narrativa. Partes desse texto que nós vamos ler, está inserido também em Mateus, em Lucas, em João e também em Marcos. Alguns relatam algumas coisas, outros não, nos textos que nós vamos ler. O mais interessante é que isso aconteceu e nós vamos ver de que maneira, em nome de Jesus. Capítulo 26, do versículo 6 até o versículo 13, vai falar sobre a penúltima ceia de Jesus e a preparação do corpo de Cristo para a sua sepultura. No capítulo 26, versículo 1 até o versículo 5, ali está Caifás, alguns sacerdotes, escribas e anciãos, preparando, ou melhor dizendo, planejando como prender Jesus, como eles fariam, porque era um tempo de festa tradicionais, festa do Pães Ázimos, da Páscoa, do Pentecoste. Então eles tinham que ter uma forma de que não trouxesse alvoroço para a cidade, e tinham que fazer de uma forma oculta, e foi o que eles fizeram, com a ajuda, é claro, de um traidor chamado Judas, e nós vamos chegar a algumas situações para que nós também não sejamos pegos em traição contra o nosso ressurreto Jesus. Amém? Versículo 6 ao versículo 13 vai tratar da preparação do corpo de Cristo e também da penúltima ceia. E diz assim: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aqui está falando o leproso, mas vamos falar o ex-leproso, porque se ele fosse leproso, jamais ele estaria dentro da tua casa e nem receberia visita de ninguém. Aproximou-se dele, versículo 7, uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento poderia vender-se por grande preço e dar-se dinheiro aos pobres.
Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ele está falando isso fisicamente. Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, fê-lo, louvado seja Deus, preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregoado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Amados, esse óleo que esta mulher derramou na cabeça de Jesus, fiz uma conta ali maluca, e corrigindo para os dias de hoje, dava em torno de 10 mil reais, entre 9.100 a 10 mil reais, porque segundo alguns leitores, alguns teólogos, isso valia 200 dias de um trabalhador. E trazendo para o salário mínimo de hoje, que é 1.300, e aumentou, não foi? Aumentou e muito, aumentou 18 reais. Aumentou o salário para 1.300 e alguma coisa. E se nós fizermos uma conta maluca, vai dar em torno de 7 meses, aproximadamente. 7 meses vezes o valor de um salário mínimo, que aumentou e muito hoje, esse ano, daria em torno de 9.100 a 10 mil reais. Isso foi a loucura que abateu-se no coração de Judas e os demais, que ficaram afligidos. Por quê? Esta mulher gastou tudo isso. Não seria melhor que nós guardássemos esse unguento, esse bálsamo, que era uma planta que também servia para curar várias enfermidades? A palavra de Deus chega a citar em uma das passagens sobre o bálsamo de Gileade, que curava, e também usado para, como tinha um aroma, um ar aromatizante, para embalsamar os mortos. E ali ela estava preparando o sepultamento de Jesus, e Jesus chega a declarar isso. Esta mulher, em todo o tempo que esse evangelho for pregoado em todo o mundo, ela também tem que ser lembrada pelo ato que ela fizera comigo. Eu vou parafrasear: estando vocês comigo, e já conversei com vocês e disse a vocês que daqui a algumas horas, que daqui a algum momento serei entregue na mão dos pecadores para ser crucificado, morto e ressuscitarei. Mas vocês ainda não ficaram atentos para isso. Esta mulher que nem comigo andou e anda, entendeu a ponto de ela me preparar para o meu sepultamento. E começou aí a trajetória de Jesus para trazer graça às nossas almas, para trazer misericórdia em nossas vidas, para fazer com que nós venhamos ser alcançados pela graça deles e sejamos, em nome de Jesus, moradores, ou venhamos estar como moradores da casa do Senhor. No versículo 26, capítulo 26, versículo 14 e 15, continuação, vai falar sobre a ganância do homem, sobre a vontade de o homem sempre querer conquistar. A ideia de Judas ali era que Jesus, com o conhecimento que ele tinha e com o poder que era exercido através da vida de Jesus, era que eles ganhassem muito dinheiro, Jesus se tornasse um rei, um imperador, quem sabe. E quando nesse momento Judas viu seus sonhos serem completamente apagados, que ele viu que Jesus não tinha interesse por dinheiro, que Jesus não era ganancioso, que a ideia de Jesus era outra, ele se decepciona a ponto de a sua ganância ser maior do que o amor que Jesus tinha por ele e a sua fidelidade com Cristo. Olha o que acontece no versículo de número 14 e 15. Aqui está descrito o preço da traição. Então um dos 12, chamado Judas, da cidade de Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, ou que vocês me darão? Eu vos entregarei. O que vocês me dão? Estou aqui trazendo para uma narrativa melhor. O que vocês têm para me dar, para que eu entregue Jesus a vocês? E eles pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. Por quê? Judas perdeu a esperança. Judas perdeu a vocação de adorador. É o que acontece nos dias de hoje. O homem está olhando para o homem.
O homem está olhando para a matéria física do homem. E muitos têm caído diante do Senhor, porque não têm trazido no seu coração o Salmo de número 121, onde aquele homem trazendo a sua comitiva, peregrinando pelo deserto para ir adorar o Senhor no templo. Imagino eu que ele no meio do deserto, ele só vê montanhas e um risco iminente de ser atacado por feras daquele local, ou por salteadores, ou quem sabe canibais do deserto. E de repente ele olha para os céus, olha para os montes e diz: olhe para os montes, e de onde me virá o meu socorro? É o homem sempre esperando pelo homem alguma atitude, alguma ajuda, alguma ação, e desejando o homem ser alcançado pela vontade do homem, esquecendo ele que é Deus que faz a obra. E Judas não entendeu isso a ponto de dizer: eu já vi que com esse homem eu vou permanecer pobre. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Aí ele pega e faz um acerto com os escribas, com os fariseus, com os anciãos, que já estavam procurando uma oportunidade para prender Jesus. Cuidado com a sua ganância. Às vezes eu cobro aqui as pessoas para fazer a obra de Deus, nunca tem tempo. Como o dia de hoje, quero conversar com todos os obreiros e obreiras, assim que terminar o culto, rapidinho. Nós vamos voltar a evangelizar. Quem não quiser vai ter que entregar farda, vai ter que procurar outro meio de adorar. Amém? A igreja vai esvaziar mais um pouquinho. Eu não me preocupo com igreja vazia. Eu não me preocupo com permanência de crente. Não me preocupo com dízimo. Se não der para pagar as contas, a gente dá um jeito. Mas a obra de Deus, ela tem que ser feita com responsabilidade. Se não for com responsabilidade, não adianta farda, não adianta consagração. Se não for com responsabilidade. Eu evangelizava todos os dias, quase. Segunda, culto dos lares. Quinta, culto dos lares. Domingo, evangelismo. E hoje é uma preguiça desgraçada. Porque procuram seus meios. Porque se fosse para fazer uma hora extra na empresa, todo mundo ia. Se fosse para fazer algo que custeasse alguma coisa para os bolsos, todos iam. Agora, quando é para Deus, fica dentro de casa, miserável, pobre, cego e nu, e não quer fazer a obra de Deus. O que adianta a consagração? Quando Esaú se achou que estava em cima da carne seca, mandando em tudo, Deus tirou ele e pôs Davi. E o fim dele foi trágico. Ai daquele que põe a mão no arado e lança fora. Então, se não quer, vai ter que dar espaço para outro. Esse ano vai ter que dar espaço para outros. E que diminua a quantidade, não tem problema nenhum. Se eu se eu evangelizava no início, eu volto a evangelizar, volto a fazer culto nos lares, porque se não tiver, pode ter certeza que esse negão aqui vai estar lá, meu amigo. Em nome de Jesus. Versículos 17 a 30. Ocorrências da última ceia, o que aconteceu durante a última ceia, porque Jesus já tinha estado ali na casa de Lázaro, o leproso, e ali foi ele recebido com honras e méritos, sendo derramado sobre a sua cabeça um unguento raríssimo. Só que em contrapartida, Judas sai dali já na traição com Jesus e procura as pessoas para entregar Jesus, e ele retorna para o meio dos discípulos. E no primeiro dia, versículo 17 do capítulo 26, da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Eles não sabiam que era a última vez que eles estariam com Jesus, ceando naquele local ou naquela cidade. E ele disse: ide à cidade, um certo homem diz-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. O cuidado que Jesus tinha em tratar com aquele povo, e tem
o cuidado conosco hoje, nos avisar, nos advertir do perigo contínuo que há em nossas vidas acerca do pecado, e nós não nos atentamos para isso. E eles, no versículo 22, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Jesus? Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu? E ele respondendo e disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Ou seja, no mesmo momento que ele estava indo para pegar o pão, Judas no mesmo instante estava, esse que está indo comigo pegar o alimento é o traidor. E em verdade, versículo 24, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem, interessante que aqui, eu não sei se na Bíblia de vocês, não está dizendo for traído, tá? Tá como aí? É traído, não está dizendo for traído, é traído. Ai daquele por quem Jesus é traído. Quando eu falo algumas coisas aqui, uma pastora fica orando por mim, tentando pedir a Deus para que Deus, minha forma ríspida de pregar, e não vou mudar, pedindo a Deus que Deus trabalhe, que isso e aquilo. Essa passagem aqui está tratando não só com Judas, da cidade de Iscariotes, mas o Judas de todos os tempos e de todas as nações e de todas as gerações. O que ele diz: em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Cuidado de todos nós com essas nossas vidas promíscuas e com as nossas infidelidades com Ele, porque no momento certo Ele vai cobrar. E o pesar da mão de Deus, meu amigo, não é a palavra grosseira do pastor, não é a ignorância do pastor, não é a palavra robusta do pastor fala, não. Quando ele desce com a mão dele, ele mata. Versículo 25: e respondendo Judas, o que o traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste, você sabe que é você. Imagino ali que Judas naquele momento saiu. Por quê, pastor? Enquanto comia, versículo 26, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos e disse: a ceia do Senhor, ou a santa ceia do Senhor. Essa não foi uma ceia como outras ceias que Jesus estava com eles, que Jesus Senhor com eles. Essa foi uma ceia diferente, porque ele se intitula como o pão da vida, o pão vivo que caiu do céu. Ele diz que o sangue dele foi feito para que nós tivéssemos remissão dos nossos pecados. Então ele disse assim, e abençoando partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando, versículo 27, o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois que eles cearam, depois que eles fizeram prática de algo devocional a Cristo, e Cristo para com eles, ainda não entendendo eles, imagino eu, o que aquele momento representava para eles, saíram cantando hinos, adorando a Deus Todo-Poderoso. Aí o que acontece no versículo de número, louvado seja Deus, 26, não é isso? 31, perdão. 31, versículo 31 a 35, fala sobre a idolatria. A idolatria, cada ação, ela vai ter uma reação. Então, ali houve uma idolatria, porque olha a ideia de Pedro.
era uma ideia de um Cristo Salvador carnal, era a ideia de um homem que fazia atos milagrosos, era uma ideia de um grande profeta, mas mesmo com ele dizendo em alguns momentos que tinha no seu coração, como Jesus sendo filho de Deus, não era uma verdade o que ele falava, mas era em momentos de emoção, em momentos onde ele se alegrava bastante, porque no versículo 31 até o versículo de número, louvado seja Deus, 35, vai dizer assim, 31 e 35, então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Está escrito lá em Zacarias capítulo 13, versículo de número 7. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, antecipando-se e respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Louvado seja Deus. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Segundo alguns historiadores, o cantar do galo era um toque de trombeta dos soldados na troca de turno dos respectivos soldados. Disse-lhe Pedro, versículo 35: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, movidos todos de muita emoção naquele momento, porque Pedro tomou a iniciativa, ou seja, uma idolatria, fazendo ele ou falando ele, como muitos dizem: pastor, se alguém chegar para tomar uma dianteira com o senhor, toma a frente. Já vi isso, já vi essa novela. Ah, pastor, chega um cara aí armado, o primeiro a correr sou eu. Chega um cara aí com faca, mas não se preocupe não, que isso aqui vai primeiro na cabeça dele. Ou o que tiver aqui de peso, eu vou esperar mesmo que alguém me defenda. Pedro disse que dava até a vida por ele. Entrar um cara armado ali: eu quero pastor. Ninguém vai procurar cadeira para correr, é perna para quem te quero, meu amigo. Eu que vou nessa, ficar escondendo atrás de alguém. Vai chegar e dizer: sai de trás de mim, pastor, sai de minha frente, pastor, sai daqui, vai para lá. Mas tem uma mão protetora, está centralizada na destra de Deus, que ela todos os dias, eu sou como esse pacote de sal, mas todos os dias eu vejo a mão de Deus me guiando pela vereda da sua justiça, não desmerecendo os amigos, não desmerecendo aqueles que podem até dar a vida pela minha vida, mas não vai adiantar a igreja, porque Efésios capítulo 6, versículo 10, diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra principados e contra potestades, e contra eles eu estou munido das hostes celestiais, com os anjos, arcanjos, que me protegem dia e também me protegem à noite. Então Pedro estava tendo Jesus ali como um amigo, como um irmão, como um parceiro, como um rabi, das coisas que ele via, e disse: eu te protejo até com minha própria vida. Ainda que se levantem para tirar a tua vida, está cá no versículo número 35, ó. Disse-lhe Pedro ainda: que me seja necessário morrer contigo, não te negarei, perdão. E todos, movidos de grande emoção, disse: também façamos o mesmo. No versículo de número 36 a 46, vigiai, olhe para cá, igreja, um pouco, isso aqui é sério. Vigiai e orai o tempo todo. Vigiai e orai o tempo todo. Olha o que aconteceu do versículo 36 a 46. Em nome de Jesus. Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, a saber, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo ele um pouco adiante, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu Pai,
se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? O homem que disse que ia dar vida há momentos atrás por Jesus não conseguiu nem entrar na oração, não conseguiu nem orar com Jesus, não conseguiu perceber a tristeza que estava ali no semblante de Jesus. Se é que ele iria proteger Jesus, se é que ele amava Jesus de verdade, ele era para estar naquele momento atento. Se Jesus expressou aquela função, o homem que disse que ia morrer com Jesus estava dormindo. Triste do homem que confia no homem, feliz o homem cuja confiança está em Deus. Então Jesus, quando volta, encontra ele dormindo. Aí Jesus, versículo de número 41, não é isso? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito que está falando aqui não é o Espírito Santo, mas o Espírito de vida está pronto. Não diz que o Espírito está forte, o Espírito está pronto, não forte. Forte é o Espírito Santo que é derramado sobre nossas vidas. Esse Espírito está pronto, mas a carne é fraca, é pecaminosa, a carne é fraudulenta, a carne é desnecessária, a carne trai, a carne corrompe, a carne mata. E Jesus, sabendo disso, chamou a atenção dele para que tivessem vigilância, constante vigilância e também em oração. E indo a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. Não tinham costume de orar à madrugada, como Jesus fazia. Não tinham costume de acordar 1, 2, 3 horas, 0 hora da manhã para orar, o que nós não temos mais costumes em nós. E o que acontece? Se não temos costume com aquilo, a nossa fraca carne está acostumada a dormir no momento em que o Espírito está até pronto para orar, mas a carne é fraca. Porque o Espírito está pronto para orar, está ouvindo a palavra, está se alimentando da palavra, está pronto, porque está ouvindo aquilo que é necessário que ouça, para que haja um cumprimento da palavra em sua vida. Mas a carne é cansada, a carne é fraca, a carne é adormecida, a carne é sem vigilância, é presunçosa, como Pedro, nós vamos ver aqui a poucos instantes. A carne se acha que é mais do que tudo, na realidade não é nada, absolutamente nada, diante do que é derramado sobre nossas vidas, pela vontade de Deus, que é o Espírito Santo. Versículo de número 44, não é isso? E achando-os de novo, e deixando-os, de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras que ele disse anteriormente: se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja minha vontade, seja a vontade do Senhor. Se não puder passar de mim, de eu beber essa bebida, que eu beba, contanto ou que seja feita pela vontade do Senhor. Então, no versículo 45, chegou junto dos seus discípulos e disse: dorme agora e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me traiu, ou me trai. Então, no versículo de número 47 até 56, que eu falei há poucos instantes, a presunção de Pedro, achando que era diferente dos 11, achando que era melhor do que os outros, que ele podia fazer algo, fazendo autoanálise sobre ele, que eu posso, eu tenho capacidade, eu tenho responsabilidade sobre mim, eu amo Cristo, eu posso fazer, eu sei o amor, o apreço que eu tenho por Jesus, eu faço. E estando o versículo de número, louvado seja Deus, 47 a 56, e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar,
é esse, prende-o, é esse que é Jesus. Quando eu chegar perto dele, eu vou dar um beijo na face dele e vou dizer Rabi, e vocês vão prendê-lo. E logo aproximando-se, Jesus disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que fizeste? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, Malcom, a saber, nos outros registros diz lá que é Malcom, e cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Ou pensais tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as escrituras que diziam que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e com porretes, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram ir, inclusive Pedro. Jesus sabendo de tudo, inclusive, banda, Jesus já fui. Sinto muito, Jesus, mas não dá para eu ficar com o Senhor. Não dá para eu ficar com o Senhor. Capítulo de número 26. Louvado seja Deus. Versículos 57 a 68. O primeiro interrogatório. Amém? E os que prenderam Jesus e conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos, e Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todos os conselhos buscavam falso testemunho contra Jesus para o poderem dar-lhe uma morte, e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reerguê-lo, reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma ao que este depõe contra você? Foi isso mesmo que você disse? Estou parafraseando. Que poder você tem de levantar esse templo que levou longos anos para ser erguido em 3 dias? E Jesus, porém, guardava o silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: jura por Deus vivo, que nos digas se tu és Cristo, Filho de Deus. Jesus disse: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre ele as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Dizendo ele que Jesus estava blasfemando, porque dizia que ia sentar à destra de Deus, porque eles não sabiam com quem eles estavam falando. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhes davam murros, e outros os bofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Ou seja, tudo isso por causa de nós. Um dava murro, o outro dava tapa, cuspia. Diga se tu és filho de Deus. Os olhos já inchados, imagino eu, devido aos socos que ele recebeu.
que fica sem visão quase nenhuma. Profetiza agora quem te bateu, profetiza agora quem te cuspiu, profetiza quem te esbofeteou, profetiza quem te esmurrou. Tu não disse que é o Filho do Deus vivo? E ele calado estava, calado ele ficou. Por quê? Porque ele sabia que tinha pessoas pobres, cegas, nuas e miseráveis que precisava desse silêncio, que precisava desse sofrimento, que precisava desse martírio para que o nome de Deus fosse glorificado, mas para que a minha miserável, desgraçada alma e a de vocês fosse alcançada pelo seu próprio sangue, ao saber, o sangue de Jesus. Para onde? 69, 26 e 69 a 75, não é isso? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, como eu falei, a presunção de Pedro achar que ele era o melhor, o bambambam, num pátio. E aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que você diz, mulher, não sei o que você está dizendo. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Eu o vi. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem, eu juro que eu nunca vi esse homem. E logo depois, aproximando-se louvado seja Deus, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te condena ou te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, a trombeta tocou, a troca de turno, o despertamento de Pedro tocou. E ele percebeu o quanto ele foi injusto com Jesus Cristo. Quantos de nós temos sido injustos com Ele? Vou voltar a dizer de novo. Talvez vocês hoje me achem ruim, queiram sair, queiram participar. Às vezes eu vejo algumas pessoas falar: ah, vou sair da igreja porque ali tem crente que faz isso, crente fofoca. Me fala em igreja, fique lá um ano, em qualquer igreja. Se não tiver os mesmos problemas que tem aqui, eu rasgo a roupa aqui, como o homem rasgou as vestes aqui, e paro de ser pastor. Quem tem que ser diferente na igreja é você. E não espere que ninguém seja diferente por você, porque quem deu a vida na cruz do Calvário por você foi Jesus Cristo de Nazaré. Quem vai trazer a salvação sobre nossa vida, ou quem já trouxe através do teu sangue, do teu corpo, chama-se Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré. Não é o homem e nem é a mulher. Amém? Parei aonde? Versículo 69. 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes da troca de turno, que o galo cante 3 vezes, me negarás. Saindo dali, ele chorou copiosamente ou amargamente, dizendo: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Este homem não é um homem qualquer, não é um profeta qualquer, porque qualquer outro profeta tinha aberto o bico ali, diante daqueles que o interrogavam. Não iam suportar tanto sofrimento, humilhação perante os homens e tanta dor. Esse homem é diferente. O que foi que eu fiz? O que é que nós temos feito para que decepcionemos tanto Jesus? Às vezes as pessoas pensam que decepciona Jesus só com pecado. Às vezes as pessoas pensam que decepciona Jesus só com uma forma incrédula de ser. Não, com as suas ações voltadas aos seus deleites, deixando de fazer a obra. Isso também causa desânimo em Jesus. Ou você acha que a salvação é unicamente projetada para você? Digo isso quando tem almas perecendo em todos os lugares, e nós temos capacidade, temos tempo e temos ali condições de ir buscar essas almas. Ficamos dentro de nossas casas. Você vai ver o que Jesus vai dizer no final dessa história, após a sua ressurreição. Ele quer buscar incessante por almas que estão jogadas, perdidas no mundo, que ainda não conheceram o Evangelho.
versículo 1 do capítulo 27, nos ocorrido no dia do suicídio de Dr. Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, formavam juntamente o conselho contra Jesus para o matarem. E maniteando, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Pega isso, igreja. Vai ter momento que você vai se arrepender e não haverá mais tempo. Não houve mais tempo para Judas. Vai ter momento que você vai dizer: rapaz, eu tive tanto tempo para me dispor em prol da obra de Cristo, e não quis, achando porque era o pastor, porque era a igreja, porque era a placa, porque era algo que me cobrava, e eu não quis, quando na verdade era Cristo me incomodando, quando na realidade era Cristo me chamando, quando na realidade era Cristo me preparando, e eu não quis me preparar. Olha o que diz. E ele arrependido no versículo 7, dizendo ele: pequei traindo sangue inocente. Eles porém disseram: quem nos importa, é problema seu. Fizemos uma oferta, vou parafrasear aqui, não fomos nós que fomos atrás de você não, Judas. Você que andou com Jesus e traiu a confiança dele. Você que veio até nós. Você que veio fazer proposta para nós. O que é que nós temos com isso? Isso é com você ou contigo, no versículo, parte B do versículo 4. E ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar, e foi se matar, e foi cumprir o que lhe fora determinado por injusta forma de viver diante de Jesus. Para um pouco e pensa nisso aí. Não é algo para você ficar imaginando ou fazendo comparações, se é ou se não é não. É fato. Aquele que traz Jesus paga o preço com a sua vida. Então ele fora se enforcar. Versículo 6. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito. Olha para isso, filhos das trevas são mais prudentes muitas vezes do que os filhos da luz. Não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. Por que ele não falou preço de sangue inocente? Porque eles sabiam que era um sangue inocente, mas eles se ateram até aí. Preço de sangue. E tendo deliberado conselho em conselho, compraram com elas um campo de um moleiro para sepultar, ou para a sepultura dos estrangeiros. Compraram um terreno, uma terra, com dinheiro que Judas usurpou, né? Eu vou falar assim, que roubou a confiança de Cristo. Com aquele dinheiro que ele entregou a Jesus, compraram um lote para enterrar estrangeiros, no campo do oleiro. Pois isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue, campo de morte, campo de tristeza, campo de terror. Então se realizou o que vaticinava, ou o que previa o profeta Jeremias: tomar as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Versículo 11 a 31, a continuação do interrogatório de Jesus. Amado, para um pouco aqui. Isso passou um tempo, Jesus sendo humilhado, levado de porta em porta, de local em local, para ser interrogado. E ali no meio daquelas entrevistas com Jesus, daquele interrogatório, tinham pessoas que estavam atrás: mata ele, crucifica ele, destrói ele, é um blasfemador, é um mentiroso. Tinha pessoas ali, dentro daquele povo, no meio daquele povo, que Jesus tinha curado, se não ele, os parentes. A ingratidão. E Jesus olhava para um, olhava para outro. Foi o que ele disse: vocês vêm contra mim com paus, espadas e porretes e espadas, para me matarem como se eu fosse um ladrão.
Dias atrás eu estava com vocês, ele disse no versículo anterior, curando, fazendo milagres, trazendo sermões. E por que vocês não me mataram? E agora vocês querem me crucificar? É o preço da traição e da ingratidão das pessoas que cospem num prato que comeram. Jesus curou, fez o que fez, e depois ele o entregou na mão dos príncipes, dos sacerdotes, e dali por diante ocorreu grandes coisas para que o nome de Deus fosse glorificado. Negativamente é fato, mas para que o nome de Deus fosse glorificado. Continuação do interrogatório. E foi Jesus, versículo 11 do capítulo 27, apresentado ao governador, e o governador o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu está dizendo. Então sou. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhes respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhido pelo povo, aquele que, louvado seja Deus, quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja, louvado seja Deus, o haviam entregado. Ou seja, quando você se destaca, sempre vai ter pessoas que invejam o seu ministério, a sua história, o que você faz. Versículo 19: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre nesta questão desse justo, porque um sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes, louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois queres vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, não alguns, mas todos que ali estavam: seja ele crucificado. E o governador, porém, disse: mas qual ou que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Não queremos saber o que ele fez, só queremos a crucificação dele. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso, eu não tenho nada a ver com o que vocês estão fazendo. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre sobre eles e sobre os vossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o ou deixando-o nu, o cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e, louvado seja Deus, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salva o rei, ou salve o rei dos judeus, que está diante de nós, salve o grande rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa
e vestiram as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Há pouco que mais, ele já tinha preparado os discípulos com a sua última ceia. Há pouco ou que mais? Versículo 32 a 56 vai tratar da morte do grande Jesus Cristo, do leão da tribo de Judá. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz, e chegando ao lugar chamado Gólgata, que significa lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Algumas narrativas tem vinagre, que deram a ele vinagre para que ele bebesse, mas ele não podia beber, porque, louvado seja o Pai, está lá em Juízes capítulo 6, acerca do tratado do nazireado, que não pode tocar em vinagre, em vinho, que não podia rapar o cabelo e não podia tocar em defunto. Há uma contraditória aí, porque Jesus, ele chegou perto do defunto, do filho da viúva ali de Naim, mas em outras narrativas diz, ou em outras teologias, teólogos, diz que Jesus não queria, porque aquele era um tipo de um anestésico, e ele não queria ser anestesiado, ele queria sofrer na pele o seu sofrimento, o meu sofrimento, o seu sofrimento. Era o costume dos romanos anestesiar um preso que seria posteriormente crucificado ou morto, dar anestesia para que não sofresse tanto, mas Jesus se recusou, disse: se eu vim até aqui, eu vou até o fim, sofrerei até a última gota de sangue, aquilo para que eu vim sofrer, porque está escrito que eu sou o bom pastor e darei a minha vida pelas minhas ovelhas. Felizmente, no ouvido de algumas pessoas, tanto aqui como em outros locais, essa passagem vai soar como se fosse uma história de quadrinhos ou um filme de Hollywood, não levando em muita consideração o que está sendo lido aqui, ou melhor dizendo, que foi redigido aqui pelos grandes discípulos de Jesus. E não valorizamos tanto isso. A nossa mísera vida, ela depende disso. Não falo de vida carnal, falo vida após a morte. Depende exclusivamente, ou dependeu exclusivamente desta ação de Jesus. E não valorizamos tanto assim. Achamos que fizemos ali uma aliança com Cristo, fomos batizados nas águas, damos aí dízimos e oferta, como alguns pastores chegam a dizer que não devolver o dízimo não vai alcançar os céus. É uma responsabilidade de você e Deus, mas não há, louvado seja Deus, uma coisa sem outra. Temos que fazer tudo conforme fora nos dito através da palavra de Deus, para que alcançássemos o coração de Deus. Porque no coração de Deus está Jesus Cristo de Nazaré, que deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não morra, mas alcance a vida eterna. Em que versículo eu parei? Ninguém lembra, né? E havendo, versículo 35, e deram-lhe a beber vinho misturado, vou ler o 34, com fel, mas ele, louvado seja Deus, provando, não quis beber. E louvado seja Deus, havendo crucificado, e partiram-lhe as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, e repartiram entre si minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Salmos 22, 18, se você for lá você vai encontrar isso. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. E o que, louvado seja Deus, passavam, blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo e tem 3 dias o retificarás, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se,
se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, louvado seja Deus. Livrou-o agora se o ama, livre-o agora, perdão, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. O mesmo lhe lançara também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo em sua cana, levou-lhe a beber. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo terremotos e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aí está a resposta para algumas pessoas que perguntavam o que aconteceu com as pessoas que morreram fazendo a obra de Deus antes da vinda de Jesus. Já foram. Vamos ler de novo para entender? Vamos? E cobriam-se os sepulcros. Vou ler do 50. E Jesus, clamando em alta voz, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram muitos. Louvado seja Deus. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era, para nós o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e mãe de José. Quem era essa Maria, mãe de Tiago e mãe de José? E a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem é? Maria, mãe de Tiago e mãe de José. Quem era Tiago? Irmão de Jesus. Quem era José? Irmão de Jesus. Essa Maria, que as pessoas chamam de santa, foi aqui tão somente registrado pelo nosso digníssimo, louvado seja Deus, e saudoso Mateus, como Maria, mãe de Tiago e mãe de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí vamos tratar do sepulcro. Capítulo de número 27, versículo 57 a 66, diz assim: e vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias
ressuscitaria. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Eles sabiam que tinham cometido um primeiro erro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai como entendes. Louvado seja Deus. Entenderdes, perdão. E indo eles, guardaram ou seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Versículo 1 do capítulo 28 até o versículo 10 fala ou vai tratar sobre a ressurreição do nosso Yeshua, o Emanuel. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou revolvendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, em sua veste branca como a neve, E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos, ou seja, desmaiaram. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas presunçosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizei aos meus irmãos que vão a Galiléia, lá eles me verão. Versículo 11 do capítulo 28 até o 15. Não adiantou a tentativa de suborno, a tentativa de tentarem burlar a ressurreição de Cristo, a tentativa de eles maquiarem o mal que eles tinham feito, porque a verdade ela tinha que vir e veio à tona. No versículo de número 11 diz assim, e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, ao saber, a ressurreição de Cristo. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: disse, louvado seja Deus, ou dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e, louvado seja Deus, vos poremos em segurança. Ou seja, vocês vão receber esse dinheiro aqui e vocês vão espalhar pela cidade que os discípulos vieram e os discípulos arrancaram o corpo de Jesus de lá, e que vocês pegaram no sono e não perceberam. Se porventura o governador souber disso, não se preocupe, nós iremos persuadi-lo, e se porventura ele quiser castigar vocês, nós entraremos com ação. Olha que situação. Tudo isso para dizer que a ressurreição de Cristo foi uma mentira. Quem acredita na ressurreição de Cristo aqui? Eu acredito, em nome de Jesus. Que versículo? E eles, recebendo o dinheiro, fizeram, versículo 15, como estavam instruídos a fazer. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. A última aparição de Jesus, versículo 16
a 20 do capítulo 28, diz assim, para ganharmos tempo e finalizando a conclusão que nós iremos daqui a pouco concluir com a ceia do Senhor. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte de Jesus, louvado seja Deus, o monte que Jesus tinha ali designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, o que eu falei na estante, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu fiz a maior parte. Cabe a vocês agora tratar do trabalho evangelístico, a missão evangelística. E ela pendeu-se um pouco ainda, em se estabelecer até ali a criação da igreja primitiva, onde nós vemos lá em Atos, não me falha a memória, 2 ou 3:14, que Pedro, pregando em uma única pregação, ele consegue ganhar quase 3.000 almas para Deus. E depois disso, depois de sabermos dessa ceia, desse tratado de Jesus, o tempo se passou, a perseguição continuou, muitos foram presos, muitos foram crucificados, Pedro crucificado de cabeça para baixo, alguns decapitados, alguns, como o próprio João, foi lançado num pinche, Moisés foi lançado num pinche e não morreu, mas os outros, todos eles tiveram mortes completamente tristes e horrendas por pregoar a palavra de Deus. E vou ler aqui você bastante rápido. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, segundo ele a seita de Jesus, quer homens ou quer mulher, ou mulheres ou homens, os conduzissem preso a Jerusalém. E indo num caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, o Saulo da cidade de Tarside, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu, jejuando, e ali pedindo perdão a Cristo. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ele estava o quê? Quantos dias? E jejuando. E em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
ou seja, Paulo vai ter que sofrer um pouco pelo meu nome. E Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e começou a sua vida ministerial, e começou a ganhar servos e discípulos para o Senhor, e começou a crescer a obra de Deus, a ponto de, em Coríntios, não sendo ele ali o líder, mas ele que abriu aquela igreja, chamou o povo para uma responsabilidade, que era dar continuidade à ceia do Senhor, que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. E nós vamos fazer isso agora, trazer a ceia do Senhor em evidência, do pão sem mistura, sem fermento, pão completamente neutro, tão somente com a composição pela prática espiritual, ele trazendo em evidência o corpo de Cristo, e também o vinho ou o suco de uva, que simboliza o sangue do nosso ressurreto Jesus. Essa foi a trajetória de Jesus, que deixou como responsabilidade para as nossas vidas a prática de adoração. Então nós hoje somos servos amados de Deus, pela vontade de Deus, ou melhor dizendo, amado de Cristo pela vontade de Deus. Somos homens e mulheres que já fizemos aliança com Cristo, que já descemos as águas batimais, fomos batizados em nome do Pai, em nome do Filho e também em nome do Espírito Santo, trazendo em nós hoje a responsabilidade de fazermos essa prática